Dando continuidade ao meu projeto de ler as peças teatrais da Agatha Christie e, quando for o caso, também o romance ou conto correspondente, no vídeo de hoje eu trago um livro que é sem dúvida um dos mais conhecidos da autora, embora o mesmo não possa ser dito da peça. E não sobrou nenhum. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje vamos conversar novamente sobre Agatha Christie, dessa vez falando de uma de suas obras mais famosas e do livro que é considerado por muitos leitores, inclusive por mim, o melhor livro da autora. Para mim, esse livro tem um quê de especial porque foi através dele que eu conheci a Agatha Christie, lá em 1981. Nessa edição da coleção Grandes Sucessos, da editora Abril, aqui está encapado, mas eu vou deixar a capa aqui do lado, quando ele ainda tinha o nome original, O Caso dos Dez Negrinhos. E o que nem todos sabem é que essa obra deu origem a uma peça teatral escrita pela própria Agatha. E nesse projeto que eu estou fazendo, eu venho lendo as peças da autora e o romance ou conto correspondente, quando é o caso, porque algumas delas existem apenas como peça. E eu li a peça nessa edição da Nova Fronteira, com o título Os Dez Índiozinhos, que está fora de publicação, mas ela pode ser encontrada numa edição da LPM. E não sobrou nenhum e outras peças. A capa está aqui do lado. Já o romance original está disponível pela Globo, tanto na edição comum em brochura, quanto nessa edição linda de capa dura. Na caixa de descrição eu deixo o link para a compra de todas as edições disponíveis através da Amazon e comprando qualquer produto, não apenas livros, utilizando esse link, você não paga nada mais, mas eu recebo uma comissão que é integralmente repassada a uma instituição de assistência social. Então eu agradeço muito a todos que puderem colaborar. E para que ler a mesma história duas vezes? Eu, pessoalmente, acho bem legal ver como um autor adapta uma história sua para um ambiente bem mais restrito de possibilidades, como é o teatro, mas também porque a Agatha achava que, como o final de suas histórias já era conhecido, porque a maioria das peças era adaptada de uma obra já publicada, seria justo com o público do teatro apresentar um final que fosse ao mesmo tempo diferente e impactante. Então, especificamente no caso da Agatha Christie, eu acho que faz todo sentido conhecer essas duas versões. Aqui no canal já tem vídeos para várias outras peças, os links estarão na caixa de descrição. E para quem ainda não assistiu, dê uma olhada lá. E Não Sobrou Nenhum foi publicado em 1939 e é o romance mais vendido da Agatha Christie, estando também em várias listas dos livros mais vendidos de todos os tempos. E ele também divide com O Assassinato de Roger Ackroyd o posto de livro favorito entre os fãs da autora, apesar de não trazer nem o Hercule Poirot nem a Miss Marple, os dois personagens principais. A trama desse livro conta a história de 8 pessoas desconhecidas entre si que recebem um convite de um milionário para passar uma temporada em sua casa, numa ilha isolada na costa inglesa. E são pessoas bem distintas entre si, como um médico, uma secretária, um ex-policial, um juiz aposentado, um militar, um aventureiro, por aí vai. E os motivos para o convite também são bem diferentes. Alguns vão a trabalho, outros vão achando que encontrarão velhos amigos. E chegando à ilha, eles são recebidos por um casal de empregados, também recém-chegados, que informam que receberam a mensagem do anfitrião dizendo que ficara preso por compromissos em Londres e que assim que pudesse se juntaria a eles. Após o jantar, quando todos se reúnem na sala de estar, eles ouvem uma gravação acusando cada um deles de um crime cometido no passado e nunca punido pela justiça. E aí, conversando entre si, eles percebem que nenhum deles conhece pessoalmente o anfitrião, o Sr. Owen. E aqui a Agatha faz um jogo de palavras bem legal com o nome do anfitrião, mas você terá que ler o livro para entender a referência. Para piorar, uma
violenta tempestade se forma, impossibilitando a chegada de barcos e a saída da ilha. Logo após, um dos convidados morre envenenado. E um detalhe macabro é que no centro da mesa e na peça sobre a lareira, existe um grupo de estatuetas. E aí, dependendo da edição, são nativos africanos, índiozinhos, soldadinhos, né, ou outro tipo de figura. E em cada um dos quartos há um quadro com um poema, onde cada um desses personagens morre em uma determinada situação. Um cai do penhasco, outro é picado por uma abelha e assim por diante. E o primeiro deles morre justamente sufocado pela comida. Então, quando uma das estatuetas desaparece, os convidados enfim percebem que foram atraídos a essa ilha por alguém com a intenção de matar a todos. Só que, como não há outras pessoas na ilha e como ninguém pode entrar ou sair, a conclusão lógica é que o tal Sr. Owen é um deles. Então se instala um clima de suspeita generalizado, que ninguém mais quer ficar sozinho, né? Ao mesmo tempo que não confia em quem está ao seu lado. E aí vão surgindo alianças, né, à medida que cada um vai esclarecendo suas histórias do passado. Especialmente o tal crime sem punição que cada um teria cometido, né, mencionado na gravação misteriosa. Claro que, de início, todos negam a culpa, mas por meio dos diálogos e dos pensamentos dos personagens, nós vamos percebendo que nem eles mesmos têm tanta certeza assim de sua própria inocência. E esse clima de desconfiança mútua só cresce, né, à medida que mais mortes vão ocorrendo, cada uma delas relacionada ao poema na parede e com o sumiço da respectiva estatueta. E da mesma forma que acontece com os personagens, a nossa própria percepção do que está acontecendo e quem poderia ser o assassino misterioso vai se alternando, né? Passando de um para o outro, até que tal personagem também morre, e aí voltamos à estaca zero. E essa é uma das sacadas geniais desse livro, porque todos os personagens são ao mesmo tempo possíveis vítimas, assassinos e detetives, criando essa atmosfera de insegurança e de medo fantástica. E a cartada final da Agatha é quando sobram apenas dois personagens e um, claro, mata o outro, mas só para descobrir que sua morte também está preparada e de uma forma que ele ou ela, né, não poderá escapar. Então nós também ficamos com aquela cara de como assim, né, achando que tem algo de errado na história. Mas uma das características mais marcantes da obra da Agatha é exatamente ir criando essas distrações ao longo da trama, né, desviando nossa atenção, para no final amarrar todas as pontas soltas e explicar os fatos de uma forma tão convincente que nos deixa com aquela sensação de, poxa, estava tudo aqui desde o início, como foi que eu não vi? Então, o livro tem um último capítulo em que tudo é brilhantemente explicado pelo próprio Sr. Owen. Para mim, mesmo tendo lido muitas outras obras da autora, essa releitura, depois de tantos anos, só mostrou que esse continua sendo, para mim, o melhor livro da Agatha. E aí nós chegamos à peça, que para mim foi uma leitura inédita. Logo após a publicação do livro, a Agatha foi questionada sobre uma possível adaptação para o teatro, mas ela não gostou da ideia de uma outra pessoa mexendo no seu texto. E disse que se alguém tivesse que fazer uma adaptação, seria ela mesma, né? Mesmo sabendo que seria um grande desafio, porque o final também teria que ser mudado. Por sorte, o tal poema infantil tinha uma outra versão, né, com um final alternativo. E a saída encontrada pela autora foi tornar dois dos personagens inocentes para que pudessem se safar no final. A própria Agatha gostou muito do resultado, inclusive disse na sua autobiografia que essa peça foi um de seus melhores trabalhos de artesanato. Felizmente, a autora não pôde comparecer à estreia da peça por causa do nascimento do seu neto. E mesmo tendo estreado durante a Segunda Guerra, né, e sendo apresentada apenas durante o dia, porque as peças à noite estavam proibidas por conta dos pesados bombardeios alemães, inclusive um desses bombardeios atingiu o teatro,
mas durante a noite, né, sem ferir ninguém. E mesmo assim a peça teve um grande sucesso de público e alguns estudiosos acreditam que foi justamente por conta dessa mudança, tanto no final quanto na inclusão de alguns diálogos mais cômicos, né, que deram um pouco de leveza à história. Porque o povo já estava muito massacrado pela guerra e precisava exatamente de algo mais leve para se distrair. E ao contrário do livro, a peça manteve o título original até 2007, quando em uma escola americana o título foi questionado e a peça passou a ter o mesmo nome do livro. E uma última curiosidade sobre a peça é que após o final da Segunda Guerra, a Agatha foi contactada por um sobrevivente do campo de concentração de Buchenwald, que contou à autora, né, que os prisioneiros montaram a sua própria versão da peça lá, mesmo sem ter o roteiro, e que isso foi um dos fatores que os ajudou a manter o moral elevado, inclusive alguns deles a sobreviverem à guerra, né, à prisão. E é claro que o cinema também não demorou muito para adaptar a história para as telonas, e essa acabou sendo uma das obras da Agatha com maior número de adaptações. São mais de 10, incluindo 2 adaptações para a TV brasileira, ainda nos seus primórdios. Uma em 1957 e outra em 1963. E algumas dessas adaptações têm o mesmo final do romance, outras têm o mesmo final da peça. A grande maioria é sofrível e sem muita coisa em comum com a obra original, né? Transferindo a ação para os outros locais e modificando bastante a interação entre os personagens. Mas de todas essas versões, 3 delas se destacam. A versão de 1945, ainda em preto e branco, que é bastante fiel, mas traz um tom mais cômico. É interessante de conhecer, né, para quem gosta ou não se incomoda com filmes mais antigos. A segunda é de 1987 e, curiosamente, não é americana nem inglesa, mas foi feita na antiga União Soviética. E essa foi, até pouco tempo, considerada a adaptação mais fiel desse livro, até ser suplantada pela versão mais recente e mais conhecida da BBC, de 2015, né, uma minissérie em 3 capítulos, maravilhosamente bem realizada e bastante fiel ao livro, né? Embora tenha aí um clima mais pesado, mostrando os crimes de uma forma mais violenta, certamente para agradar ao público mais moderno. Vale muito a pena assistir. E essa adaptação conseguiu um feito. Não só é considerada a melhor adaptação desse livro, como também uma das melhores adaptações de uma obra da Agatha. E realmente vale a conferida. Felizmente, essas 3 versões que eu mencionei estão disponíveis aqui no YouTube e os links, claro, também estarão na caixa de descrição. E de certa forma, essa história tem algumas semelhanças com outra obra da autora, né, a famosa peça A Ratoeira, também desse livro, que também já tem vídeo aqui, mas tanto a trama quanto os personagens aqui em Não Sobrou Nenhum são bem mais desenvolvidos. Para concluir, eu acho que todo mundo já sabe disso, mas eu não poderia deixar de mencionar que o título E Não Sobrou Nenhum foi uma exigência da editora que publicou o livro nos Estados Unidos. É uma questão pela qual já escutei até pessoas rotulando a Agatha de racista. Mas o que provavelmente essas pessoas mais radicais não sabem é que, primeiro, a palavra nigger, pelo menos na época da Agatha, não tinha no inglês britânico a mesma conotação ofensiva que o inglês americano. E segundo, a exigência dos americanos para a alteração do título não foi porque o título soaria ofensivo, mas por causa do receio dos editores de que um livro com aquele título não fosse lido por leitores brancos. Ou seja, a razão para a alteração do título foi puramente financeira. Não podemos esquecer de que nessa época grande parte dos Estados Unidos ainda vivia sob um regime de segregação muito forte. Hoje em dia, sim, né, o título original já soa estranho e Não Sobrou Nenhum passou a ser utilizado em todas as edições, tanto do livro quanto da peça. Só que, a meu ver, no caso da peça,
acabo ficando um pouquinho destoante, né? Porque nem todo mundo morre no final. Enfim, e não sobrou nenhum, é um grande livro, uma excelente porta de entrada para a obra da Agatha, mesmo correndo o risco de não achar nenhum outro livro da autora tão bom quanto esse depois. E o projeto de leitura das peças da Agatha continua, então aguardem mais vídeos em breve. Eu espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre as duas versões de mais essa obra da Rainha do Crime. Então não se esqueça de deixar o joinha e de me contar o que achou do vídeo ou da obra, caso já tenha lido ou pretenda ler. Seu comentário é muito importante, não só para que a gente possa conversar um pouco, mas também para que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo do canal é relevante e indique livros e e-books para mais pessoas, certo? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.